Olá para você que nos acompanha aqui na Ultra Esportes Multimídia. Chegamos com mais um Pisa Fundo Última Chance, temporada 1983. Decisão entre Nelson Piquet de Brabham, Alain Prost na Renault, René Arnoux na Ferrari. Decisão entre os três numa temporada espetacular, numa campanha de recuperação espetacular do Nelson Piquet. E a gente vai contar tudo isso para você, sobre a temporada, sobre a última corrida. E eu estou aqui com os meus amigos Luciano Mega, Felipe Correia. Olá, Felipe, seu destaque inicial. Olá, Matheus. Destaque inicial vai para Nelson Piquet, que vence essa temporada e mais uma vez mostra a genialidade de um brasileiro na Fórmula 1. Olá, Luciano Mega, seu destaque inicial. Olá, Matheus. Olá, público da Ultra Esportes. O meu destaque inicial é para esse carro, né, fantástico da Brabham, né, visualmente falando, né, que era um carro muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Um carro que a traseira era larga, mas a parte da frente é bem mais fina, né, do que o normal, dando a ideia assim, ele parece uma flecha, né? Ele parece uma flecha assim para quem vê de frente. Eu peguei essa imagem aí para colocar aqui no fundo da nossa tela geral desse episódio, exatamente porque dá para perceber bem como o desenho dele é diferente daquilo que a gente está acostumado a reconhecer como um Fórmula 1. É isso aí. O meu destaque inicial vai para o Alain Prost, né? A gente acostumou com o Alain Prost na McLaren, né? Ele ganha também um título pela Williams, mas aqui uma decisão de título que ele chegou com a Renault, né? E a Renault só foi ser campeã mundial anos depois com o Fernando Alonso, já nos anos 2000. A Renault não teve sucesso nessa empreitada nos anos 80. Mas aí essa disputa do título vice-campeonato do Alain Prost com a Renault em 83. Vamos começar a falar então Bora? dessa temporada? Sim. Diga lá, Não, Luciano. bora, vamos lá. Bora? Bora? Então vamos lá. Então, eu sempre fico com a parte dos pilotos. Eu vou destacar aqui algumas coisas pra gente. Ó. A gente teve de brasileiros o Nelson Piquet, que seria campeão do mundo, bicampeão, né? O Raul Boesel. O Raul Boesel correu na Ligier, né? Fez todas as corridas na Ligier. E o Chico Serra fez 4 corridas na Arrows. Né? Então tivemos esses 3 brasileiros na temporada de 1983. Um outro destaque que eu queria colocar aqui é que a gente teve o Jonathan Palmer, isso, pai do Joyland Palmer, que correu recentemente na Fórmula 1. Ele correu num terceiro carro da Williams. Né? A Williams tinha a dupla o Keck Rosberg, que tinha sido campeão no ano anterior, e o Jacques Lafitte. O Jonathan Palmer correu uma corrida num terceiro carro da Williams em 83. E em 83 também correu o irmão do Gilles Villeneuve, e o nome a gente conhece bem, Jacques Villeneuve. Né? Depois esse nome voltaria à Fórmula 1 com o sobrinho do Jacques Villeneuve, filho do Gilles, para ser campeão em 1997. A história desse título mundial está aqui na nossa playlist do Última Chance, Campeonato Mundial de 1997. Não sei, Luciano ou Felipe, iam falar alguma coisa? Que estranho o nome do filho ser o mesmo nome do irmão. Sim. É meio estranho. Provavelmente tenha sido uma homenagem, né? Pois é. Pode ser. É meio estranho. Pode ser. Vai. Jacques Villeneuve, sobrinho. Então, esses são os meus destaques. Mas aqui, ó, uma coisa interessante, o Felipe. Tem até que ver como que chama o campeão mundial. Ó. O tio chama Jacques Joseph Villeneuve. Eles têm muita coisa de, às vezes, ir alterando o nome, né? O campeão do mundo nome do meio chama Jacques Joseph Charles Villeneuve. Provavelmente Joseph e Charles, não, eu estou chutando aqui, tá? Mas é só por questão de ver coisas até na minha família também. Provavelmente esses dois nomes aí, antes do sobrenome, sejam nomes de alguns parentes também.
Antigamente Sim. tinha muito a questão do nome de família. Sim. Se pegar para trás, ô Felipe, uma vez eu comecei assim a fazer de cabeça. Os nomes que a minha família usava eram praticamente os mesmos, pulava uma geração. E aí muda na minha geração. Provavelmente eu seja o primeiro Luciano Mega, ou o segundo, entendeu? Para trás, Não, por exemplo, o meu pois é. pai tem o nome de um dos tios dele. Tá? Sim. E olha só pra gente até... Não, eu até Diga lá, hoje, Felipe. Luciano, até hoje brigo com meu pai, porque o meu bisavô, eu não me lembro, tinha no meio, entre o nome e sobrenome, Diamantino, o meu avô é Holmes Diamantino, o meu pai é Elton Diamantino, e ele para Só comigo. tu que não Não ficou me bota esse Diamantino. aí. Aí eu fico bravo com ele. Mas então, Só tu eu que pode não fico Diamantino. recuperar e no momento que tu tiver um filho, coloca o Diamantino. Mas eu não tenho dúvida. Olha Faltou só, na até família. para a gente ilustrar isso, em curiosidade, o Gilles Villeneuve era Joseph Gilles Henry Villeneuve, então todos eles tinham o Joseph e o Villeneuve no nome. Provavelmente é um nome de família. Era bem comum Sim. antes. Sim. Então esses foram os meus destaques, Felipe, com as equipes de 1983. Vamos lá. Matheus, a gente vai dar uma olhada aqui e que mais de uma equipe tranquilamente usou mais de um motor na temporada. Teve equipes que usaram 3, outras equipes usaram 2 e algumas usaram 1. Mas eu acho que é a primeira temporada que eu estou fazendo que tem tranquilamente mais de uma ou duas equipes usando um motor diferente. Então vamos começar. O Williams usou o motor Ford V8, depois ele passou para o Honda V6 Turbo. A Tyrrell usou o Ford Cosworth 3.0 V8 e depois mudou o chassi aqui no caso da Tyrrell. A Tyrrell usou o chassi 11 e depois passou para o 012. A Brabham usou o motor BMW L4 Turbo. A equipe da McLaren usou o Ford Cosworth 3.0 V8 e o E-Tag V6 Turbo. A ATS usou o motor BMW L4 Turbo. A Lotus usa o Ford Cosworth V8 e depois o Renault Gordini V6 Turbo. A Renault usou o motor Renault Gordini V6 Turbo. A RAM usou a Ford Cosworth V8. A Alfa Romeo usou o motor Alfa Romeo V8 Turbo. A Ligier usou o Ford Cosworth 3.0 V8. A Ferrari usa o Ferrari V6 Turbo. A Arrows usa o Ford Cosworth V8. A Ocella usa o Ford Cosworth 3.0 V8. E depois usa o Alfa Romeo 3.0 V12. A Theodore usa o motor Ford Cosworth V8. A Toleman usando o motor Hart L4 Turbo. E a Spirit usando o Honda V6 Turbo. Perfeito, Felipe. Luciano Mega com os autódromos. Os autódromos, então, vamos ver o calendário aqui de 83, um campeonato com 15 provas, né? Começou no Brasil, 13 de março, em Jacarepaguá, a IGP do Oeste dos Estados Unidos, Long Beach, Paul Ricard na França, Imola, Mônaco, Spa, Detroit, Canadá já com o nome do circuito como Gilles Villeneuve, né? Que é Montreal, que daí já era em homenagem ao Villeneuve. Silverstone, Inglaterra, Hockenheim, Oostenrijk na Áustria, Zandvoort na Holanda. 13ª corrida foi Monza. 14ª foi o GP da Europa, disputado em Brands Hatch na Inglaterra. E terminou na África do Sul, em Kyalami, no dia 15 de outubro. E o destaque é Brands Hatch, uma pista muito legal. De novo, a onboard é do Prost, né? De novo não, né? É a primeira vez que a onboard é do Prost, né? Essa pista de Brands Hatch, ela tem uma reta de largada bem curtinha e a curva para a direita. E aí eu vou chamar a atenção, ó, essa curva aí que ela desce, sobe de novo. Ao final dessa outra reta tem a famosa forquilha dos druidas, que é um hairpin, que é essa aí, ó. Essa que ele está agora, ó.
Que é bem legal ali, porque ali é que dava a disputa depois da largada, né? Porque a primeira curva é aberta e a largada muito pertinho da primeira curva, né? Uma pista que também eu escolhi ela também porque eu gostava de jogar no videogame, e uma pista bem legal de jogar. E me parece, né, pelo que a gente tem de imagens e de memória, que as corridas aí eram bem interessantes. Essa é a reta mais longa do circuito e agora vem uma curva para a direita bem interessante também. Era uma pista de altíssima velocidade, né? A pista existe ainda, né? Tem corridas de categorias menores lá. Uma pista de altíssima velocidade, com umas curvas inclinadas, né? Assim, bem com relevo na pista, né? Tem trechos em descida, trechos em subida, várias curvas abertas, né? Aquilo que hoje em dia o pessoal está chamando de old school, né? Bem uma pista old school. Sim. E a gente até viu, se eu não me engano, em alguns desses... Teve um ano que eu acho que Silverstone não recebeu o Grande Prêmio da Inglaterra, e aí o Grande Prêmio da Inglaterra foi em Brands Hatch. Tinha uma época que eles revezavam, Matheus. Aí a reta de chegada, ó. Olha como a reta é curta. Ó, aí já vem a primeira curva. Sim. Eu sinto falta desse tipo de pista, viu? Por isso que eu curti um pouco aquele anel externo lá do Bahrein. Que às vezes Monza eu acho que representa, né, essas pistas, né? Uhum. Sim. Eu gosto dessas pistas que liberam ultrapassagem, tá ligado? Uma pista que é fácil ultrapassagem, que tu bota, o piloto vai ter que ganhar no braço. Agora essa história que tem que pistas menores para ter pela técnica do piloto, isso aí é muito chato. Na verdade, ainda mais com 20 e poucas corridas que tem agora, o que eu acho é que tem que ter, dentro de um campeonato, tem que ter a maior variedade possível, né? E só que isso é exatamente o que tu falou, Felipe. O que eu gosto desse tipo de pista é que leva o carro ao extremo, né? O carro e o piloto, às vezes, tu tem que saber qual é a velocidade máxima que um Fórmula 1 aguenta, entendeu? Sim. Mas aí, esse é o destaque, Brands Hatch. Então vamos lá, vamos seguir então agora para a gente contar um pouquinho da história desse campeonato, até a gente chegar na decisão do título. Então, a história do campeonato aí, a disputa entre o Nelson Piquet com a Brabham, o Alain Prost com a Renault, e o René Arnoux de Ferrari. A gente vai ver... Já vou colocar o gráfico na tela, vai começando aí. Perfeito. Então eu vou falando aqui, e o pessoal vai poder acompanhar com um pouquinho de delay, vai entrar na tela já o campeonato de 1983. Então, Grande Prêmio do Brasil abriu a temporada, o Piquet ganhou em Jacarepaguá, fez 9 pontos. O Arnoux foi décimo, então eles zeraram. Então, o Piquet deu esse salto. Nos Estados Unidos do Oeste, né, vários grandes prêmios nos Estados Unidos, o Piquet não termina, o Prost é 11º e o Arnoux é terceiro, então fica 9 para o Piquet, 4 para o Arnoux e 0 para o Prost. Grande Prêmio da França, o Prost ganha em casa, o Piquet é segundo e o Arnoux é sétimo, não pontua, fica 15 para o Piquet, 9 para o Prost e 4 para o Arnoux. E aí eu vou fazer esse recorte no Grande Prêmio de San Marino, onde o Piquet não termina, o Prost é segundo e o Arnoux é terceiro. Porque aí o Prost empata o campeonato, fica 15-15 entre ele e o Piquet, e o Arnoux mais por fora com 8 pontos. Né? Então a gente vê aí, apesar do Piquet ter dado o primeiro salto na frente, o campeonato que logo ali nas 4 primeiras corridas está empatado. Né? E a gente vai ver que essa vai ser a tônica do campeonato em grande parte, né? Uma disputa bem acirrada, até que depois vai ter uma variação grande. Né? E a gente vai poder observar isso no campeonato. Luciano, algum destaque aí nessas primeiras 4 corridas do campeonato? O GP do Brasil, né? Foi uma das grandes atuações do Piquet, né? Venceu bem. E
nessa época começa a se popularizar uma coisa que hoje a gente não entende como que não existia, que é a troca dos pneus, né? Começa todo mundo usar a troca dos pneus. Tinha vindo como novidade no ano anterior, pela Brabham, né? Inspirada na Fórmula Indy, nas 500 milhas de Indianápolis, né? E aí, a partir desse ano, todo mundo já usa, né? E como era novidade, cara, isso é legal porque é o seguinte, é só uma questão não tem regulamento. Não é que nem hoje em dia que é obrigado a usar dois tipos de pneu, né? Não tem regulamento, é como cada piloto se sentia no carro, sentia qual era o momento de fazer ou não a troca, ou tentava ir até o fim sem trocar, e aí não perder o tempo do box. Esse é bem interessante aí, essa época. Já estamos aí com os gráficos na tela. E Guriz, e se a gente pegasse para hoje, trouxesse essa de troca de pneu para hoje, e disseram que não precisa mais ter essa regra de ter que usar dois compostos, poder usar o pneu que quiser, vocês acham que daria certo? É estranho. Hoje em dia o carro é tão perfeito, Felipe, que possivelmente eles iam fazer algum jeito de não parar. E aí nós ia perder essa emoção da parada. O que eu mexeria, mas daí é só um palpite meu, tá? O que eu mexeria era o seguinte, era esse negócio dos jogos serem, tantos jogos de duro, de macio e de médio no fim de semana, sabe? Eu deixaria livre. Ou faria uma regra tipo assim, anual. Tu tem X jogos de médio, X de macio e X de duro pro ano todo. Se lá no meio do ano tu usou todos de um tipo, tu só vai ter o do outro. Aí tu te vira, entendeu? Faria talvez uma contagem anual em vez de ser por GP, hein, Matheus? É uma possibilidade, né? Já que motores a gente trabalha com 3 por ano só, então... tu teria lá X jogos de cada tipo pro ano inteiro, e aí tu ia ter que ir calculando. Mas o que acontece? Pode ser, isso pode ser pro bem e pro mal, né? Daqui a pouco, lá no final, na decisão do campeonato, um dos pilotos que está disputando o título não tem mais o pneu que é o melhor para aquela pista. Então, sei lá. Mas aí é questão de estratégia. Verdade. Seguindo então no campeonato, então em Mônaco, o Piquet foi segundo, o Prost terceiro e o Arnaud não terminou, então ficou 21 para o Piquet, 19 para o Prost e 8 para o Arnaud. Na Bélgica, o Prost assume a liderança pela primeira vez. Ele vai a 28 pontos com a vitória, o Piquet é quarto, fica com 24, e o Arnaud não termina, fica com 8 pontos. E no Grande Prêmio de Detroit, o Piquet fica em quarto, vai a 27, o Prost não pontua, fica com 28, e o Arnaud não termina, fica com 8. E a gente pode observar o René Arnoux muito para trás, né? A gente está ali na metade do campeonato, o René Arnoux bem para trás, né? A Ferrari não começa bem o ano, né? Sim, não começa bem, mas a gente vai ver que ele faz uma reta de campeonato, uma segunda metade de campeonato bem mais forte, né? No Canadá, o Piquet não termina, ele fica com os mesmos 27, o Prost é quinto, vai a 30, e o Arnaud vence a primeira dele no campeonato, vai a 17. Na Inglaterra, o Piquet é segundo, o Prost vence a corrida e o Arnaud fica em quinto, então fica 39 para o Prost, 33 para o Piquet e 19 para o Arnaud. Na Alemanha, o Arnaud vence, vai a 28 pontos, o Prost fica em quarto, vai a 42 e o Piquet é 13º, fica com os mesmos 33 pontos. E olha só, lá no Grande Prêmio da Áustria, já bem na reta final do campeonato, acho que é a primeira e única vez que os três vão ao pódio juntos. O Prost vence a corrida, vai a 51 pontos. O Arnaud é segundo, dobradinha francesa, vai a 34. O Piquet é terceiro, vai a 37. Os três dividem esse pódio pela primeira e única vez no campeonato. E a grande vantagem do Prost nesse momento, né? Sim, 51 a 37 e 34. Era um título que parecia se encaminhar para a Renault e para a França. Sim, 14 pontos de diferença para o segundo colocado, numa era que a vitória valia 9, né? Então era mais de uma vitória.
de diferença. E aí, olha o que acontece, e aí ressalto mais uma vez a capacidade de recuperação e de decisão e a frieza do Piquet. Na Holanda, ele não termina a prova, o Prost também não, e o Arnaud vence. O Piquet cai para terceiro campeonato, faltando 3 corridas para acabar. O campeonato tem o Prost com 51, o Arnaud com 43 e o Piquet com 37. Então o Piquet ele sai da Holanda faltando 3 corridas para acabar, em terceiro lugar no campeonato, 14 pontos atrás do líder. E aí, para uma reta final absolutamente espetacular. Né? E aí também contando, obviamente, o Prost lá não deu muita sorte, o também. Isso faz parte, né? E aí, ressalta, Luciano, olha aí. E Piquet ganha, o Prost não termina, o Arnaud é segundo, então o Piquet, na verdade, segue, diminui bastante a diferença, ele segue em terceiro, faltando 2 para acabar. Então, a gente sempre, aproveitar que está falando da Itália, né? Nos outros episódios a gente sempre acaba falando que o Piquet ia mal e não gostava de Mônaco, né? Na Itália é justamente o contrário. Ele sempre ia bem, se eu não me engano, tem 3 vitórias em Monza, e ele era muito bom em Monza, e aí em 83 ele ganha, né? Era uma das pistas que ele ia bem. Eu entendo. Silverstone também ele ia bem, e Canadá também era outra que ele ia bem. Eu entendo. Eu sou o Piquet do videogame. Então diminui. O Prost chega com 51, o Arnaud com 49. E o Piquet com 46, então a diferença de 5 pontos entre os 3 primeiros. Espetacular, né? Faltam 2 para acabar. E aí em Brands Hatch, pista destacada pelo Luciano, o Piquet vence de novo. Vai a 55, o Prost é segundo com 57, o Arnaud fica para trás, fica com 49. Esse é o cenário que chegou para o Grande Prêmio da África. Prost com 7, Piquet com 55 e Arnaud com 49. Aí tinha alguns segredos de pontuação. Né? Se o Piquet ganhasse, ele era campeão. Independente do resultado, porque ele faria 3 pontos a mais do que o Prost. De qualquer maneira, era mais do que. Não, errei o cálculo. Não, isso mesmo. Se ele ganhasse, ele era campeão. Sim, 3 pontos a mais. O Prost faria 3. É isso. Faria 6, quer dizer, sendo segundo. Faria 6. Então, se ele ganhasse, ele seria campeão de qualquer maneira. Se ele fosse qualquer outra segundo, terceiro, ele precisava de alguma combinação de resultados para ser campeão do mundo. Vamos colocar as imagens já então? Vamos colocar. Essa aqui eu não consegui uns melhores. Kyle Army, South Africa. We're here just north of Johannesburg, 6,000 feet up in the high veld for the final and 15th round of the 1983 World Championship. By the end of this race, one of 3 men is going to end up world champion, and it could be him, Alain Prost. Renault is back on the 3rd row of the grid, and he's only got a 2-point lead in the championship. Very confident, little thumbs up from Nelson Piquet of Brazil, with the ever increasingly competitive and very, very fast BMW turbo-powered Brabham. And this man, René Arnoux, he is the outsider. He's 8 points behind Prost, and he needs to win today and see his rivals score few, if any, points. Patrick Tambay, his final race for Ferrari, a sizzling pole position for Tambay, quicker even than Piquet. Patrese Brabham on the 2nd row with René Arnoux. Row 3, Prost, the championship leader, and Keke Rosberg alongside him, the outgoing world champion, for the first time with Honda Turbo Power in his Williams. The light is red. There is the green, the field move away. Look at Mansell on the extreme right, absolutely on the dirt, but it's the 2 Brabhams that get away. A perfect start by Nelson Piquet, and Patrese is tucking in behind him. Tambay has slipped back to 3rd. Prost is 4th, and De Cesaris is nudging past Prost. De Cesaris moves up into 4th place. It could even be 3rd. A very good start by Alfa Romeo number 22, but it's Brabham, Ferrari, then Alfa Romeo, Renault and
Williams as the field go down through Barbecue Bend and through Yuxkai Sweep down to Sunset Bend on this first of 77 laps. And goodness me, look at Piquet pulling away. Piquet pulling away, an enormous lead. This man is determined to be world champion by the way he's driving. Piquet the leader, Patrese is second, Tombe is third, De Cesaris attacking Tombe in fourth place, Prost is down in fifth place. Piquet is pulling out the most enormous lead. De Cesaris attacking the Ferrari. De Cesaris alongside Tombe. De Cesaris past Tombe. Prost is going through as well. So the two Brabhams first and second. De Cesaris is already up to third place. Prost goes past Tombe as well to fourth. Ele vai e o Patrese And we're going to get a segundo, né? this is the replay, I think, of Lafitte. Watch for Jacques Lafitte. Yes, he's way sideways off the track. He's on the dirt. Jacques Lafitte has a very short first run. Williams. It's now that Alain Prost must charge if he's to prevent the Brabhams from getting away from him. Niki Lauda has come storming through from his 12th starting position. He is now challenging Patrick Tombe for 5th place. And Lauda is challenging down the hill the other side. Lauda is alongside the Ferrari. Lauda is forte na frente e dá tranquilidade para fazer o pit stop, né? E voltam Que saudade na frente, disso. né? Eles voltam na frente. E aí depois vai aparecer daqui a pouco uma imagem até que bem no início lá, tá, da internet virou meme e brincadeira com o Galvão Bueno, que é quando o Prost abandona. Eu vou esperar a imagem aparecer para explicar. Só que depois, hoje em dia eu vejo que depois de ver muita entrevista e tal, entender como é que eram as transmissões nessa época, hoje em dia eu vejo que era maldade com o pessoal que fez com o Galvão Bueno. Com certeza. A gente deve ver logo, eu acho que a gente acabou de ver, né, o René Arnoux recolhendo, né? Isso. Ele abandona na 9ª volta, então ele já fica de fora, fica uma questão particular entre o Piquet e o Prost. Mas com as Brabhams disparando na frente, o Piquet estava bem tranquila, né? Bem tranquilo. Esses carros aí tinham um motor turbo, né? O Felipe falou lá no início. E tem uma história que eu vi o Nelsinho Piquet, filho do Piquet, contar, que era o seguinte, como é uma época pré-computador, né? O controle da pressão do turbo era manual. E quando eu digo manual, é manual mesmo, não é um botão para aumentar e outro para diminuir. Era uma borboleta que enroscava num parafuso dentro do carro. E o piloto tinha que apertar para ter mais pressão e afrouxar para ter menos pressão. Sim. Como o consumo de combustível estava alto, a Brabham mandou o Piquet afrouxar o turbo, né? Eles estavam bem na frente também. E o Piquet afrouxou tudo que deu e a borboleta caiu nos pés. E depois ele teve que colocar de novo pressão no turbo, mais pro fim da corrida. E ele teve que catar a borboleta dos pés dele e conseguir de novo fazer ali o encaixe, para ver como era uma Fórmula 1 totalmente mecânica. Olha aí, ó, volta 24, segue Piquet e Patrese. E aí a parada do Piquet. Imagina perder um título mundial por causa da borboleta. Não, imagina 300 por hora ter que catar uma coisa nos teus pés, né? Sim. Tá louco. Uma loucura, olha ali, ó, né? a parada do Piquet em 9.2 segundos. Boa pra época. Sim, com certeza. Com reabastecimento, né? Imagina reabastecimento e esses pneus de hoje em dia, cara. Eu acho que seria muito bom. Agora, podia voltar. Aí não a sou nada McLaren contra. parando. A McLaren foi pior, a 12. Aí dá um problema ali na traseira direita. Acho que a gente não deve estar muito longe do abandono do Prost. 23 se não me engano, segundos. porque já começaram as paradas, né? Então vai sendo Aí tá, um problema que aí foi notado aí. a parada do Prost. Então o que acontece, ó? O Prost nesse momento estava na frente do Piquet na pista, tá? E o Galvão Bueno narrando a corrida, ali tá o Prost saindo do carro, ó. O Galvão Bueno ele começa assim: você fica de olho no Prost que eu fico de olho na pista, né? Para ver se o Piquet passa, né? Enquanto o Prost tá parado. E aí agora a TV foca o Piquet, né? Nesse momento o Prost começa a narrar que o Piquet vai passar e tal.
E ele começa, né? Prost, 20 segundos, não sei o quê. Não... Só que ele não se dá conta que o Prost já saiu do carro. E ele segue narrando como se o Prost ainda estivesse no carro. E bem na época lá, cara, eu tô falando, sei lá, de 10 anos atrás, rolava um vídeo na internet gozando o Galvão Bueno porque ele não teria se dado conta que o Prost já tinha saído do carro, entendeu? Sim. Na época eu achei graça, mas hoje, depois de ver muita entrevista, depois de entender, depois de ver, inclusive, Reginaldo Leme dizer como é que eram as transmissões nessa época, cara, tem que absorver totalmente, entendeu? Que era assim como a Fórmula 1 era artesanal, mais artesanal, a transmissão também. Então, simplesmente ele não percebeu, porque ele devia mesmo estar olhando para a pista, eles estavam lá no autódromo. Então ele não devia estar olhando para a TV, ele devia estar olhando para a pista para ver se o Piquet passava. Sim. E a imagem da câmera estava no carro. Mas só para ficar esse registro. Aí a outra Ferrari parando. Com o abandono do Prost, o Piquet precisava apenas de um quarto lugar. Ele liderava a corrida, mas ele precisava apenas de um quarto lugar para sacramentar o campeonato. E aí ele administra, né? O Luciano já contou a história de diminuir a pressão do turbo, né? Então ele... porque o grande risco dos motores turbo é que às vezes eles terminavam com combustível antes da corrida acabar, né? Sim. Porque o turbo ele gastava mais. Então esse negócio da pressão é por causa disso também. Sim. Então, para garantir, diminuiu e perdeu as 2 primeiras posições mas mesmo assim foi campeão do mundo. E Luciano, essa corrida, que foi vencida pelo Ricardo Patrese, com o Andrea de Césares em segundo, ela marcou a primeira dobradinha italiana desde Alberto Ascari e Giuseppe Farina no Grande Prêmio da Suíça de 1953. 30 anos depois, uma dobradinha italiana nessa última etapa de 1983. Dobradinha entre o Patrese e o De Césares. Que legal. Uma dúvida que eu tenho desde que eu comecei a jogar videogame, já houve alguma vez uma dobradinha brasileira, por exemplo, Senna Piquet, alguma coisa? Se eu não me engano, o Senna e Piquet teve 4 vezes. 2 com o Senna em primeiro e 2 com o Piquet em primeiro. Mas a última dobradinha brasileira é Piquet e Moreno. Piquet Moreno teve... na corrida que o Senna José foi Carlos campeão. Passa e Fittipaldi também. Isso que é interessante. Na corrida que o Senna foi campeão, aquela do acidente com o Prost, ganhou o Piquet e o Moreno foi segundo. Ou seja, foi um domingo totalmente brasileiro, né? Um brasileiro campeão e os outros 2 no pódio, primeiro e segundo. Isso. A gente não teve essa experiência, Rubinho, massa, não. Né? Não, eles, quando teve bem, o outro estava mal. Isso, nenhum deles... eles não chegaram a nem terminar em pódio juntos. O último pódio que teve 2 brasileiros foi em 2008 com GP da Alemanha, Nelsinho Piquet em segundo e Felipe Massa em terceiro. Essa é a última dobradinha brasileira, né? Nelsinho Piquet em segundo. Claro, Renault. Segundo e terceiro. Essa é a né? última dobradinha, então. Então não é Piquet e Moreno. Ah, não Não é dobradinha. Terceiro, tá certo, ele foi terceiro. Os 2 no pódio. Ali uma McLaren abandonando. Ó, eu tô vendo aqui, ó. Teve o José Carlos Passa e Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio do Brasil. Aí o Patrese chega para ganhar a corrida, ó. E ali vem o Piquet para ser campeão. E olha o pessoal dentro da pista para comemorar a equipe, ô Felipe, olha lá. Não, mas não, tudo tranquilo. Confiamos no piloto. Aí vem ele, ó. Confiamos no nosso piloto. Nossa senhora, olha. Patrese ganhou, o De Césares chega em segundo de Alfa Romeo, viu? Sim, Alfa Romeo. O Orac. Aí a classificação do campeonato, né? Piquet 59, Prost 57, Arnoux 49, o També chegou em quarto, outro francês. Esse campeonato ficou conhecido como Piquet contra a França, viu? Isso. Até porque o També tinha chance, acho que se eu não me engano, até a penúltima. Isso. Ele vence 3 franceses e a Renault, vamos dizer assim. E a Renault. Então, grande reação, e a capacidade realmente do Piquet em jogar pelo resultado, né? Jogar pelo resultado.
Luciano, lá na tela dos resultados, só para a gente ver os números dos três. Sim, vamos voltar ali. Aqui está. De vitória, que é isso. O Piquet teve 3 vitórias, 1 pole e 8 pódios. O Prost teve 4 vitórias, 3 poles e 7 pódios. O Arnoux, 3 vitórias, 4 poles e 7 pódios, né? Números bem parecidos, né? Números bem equilibrados, mas justamente esse pódio a mais do Piquet acabou fazendo a diferença, né? Ele fez 8 pódios, o Prost e o Arnoux fizeram 7, fez toda a diferença para o campeonato. Eu acho, o Matheus, tu chamou bem a atenção da capacidade que ele tinha de disputar o campeonato, né? E eu acho que esse aqui é até mais que o de 81, cara. Porque esse aqui, no meio do campeonato, praticamente, acabou, né? E aí ele vem chegando, e quando o pessoal vê, ele tá ali para disputar de novo, né? Sim, não, faltando 3 corridas para o campeonato acabar. Ele está em terceiro, 14 pontos atrás do Prost. É muito ponto. Na época que a vitória valia 9, é muito ponto. Claro, óbvio que aí ele foi ajudado porque a Renault quebrou muito, né? Sim, claro. Sim. A sorte está sempre do lado dos grandes. E um destaque aí que eu quero... Mas ele quebrou mais do que o Prost. Sim, Luciano. só que ele quebrou mais no meio do campeonato, né? Isso. Aí também tem a questão aí que o Felipe falou, a sorte ajuda os grandes. A questão também é a competência da equipe, porque se ele quebrou mais no meio do campeonato e menos no final, é porque a equipe foi competente para ir resolvendo os problemas que ela tinha ao longo do ano, né? Sim. Então... Com certeza. Então tá razão. Bom, a gente vai chegando à reta final do última chance de temporada 1983, a gente abre as portas para o último destaque. Felipe Correia. Eu vou dar o meu destaque final, Matheus, junto com... o meu destaque final, na realidade. Eu ia dizer com uma última informação de 83. 83 foi o ano em que Ayrton Senna começa a fazer seus primeiros testes na Fórmula 1, com alguns carros. Uma boa tarde, um bom dia a todos. Tchau, tchau. Luciano Mega. Um destaque final é que, para te cutucar um pouquinho, e como tu é o apresentador, tu tem a chance de falar na última fala, né? Mas 79 a Ferrari foi campeã, esse é o campeonato de 83, e meio que começam os martírios da Ferrari, né? Até chegar depois a grande era do Schumacher, né? Porque a Ferrari vinha para disputar o título com o Arnoux, né? E aí nas últimas corridas é que as coisas começam a dar errado também. Começa aí esses campeonatos, porque nessa época que a Ferrari não teve títulos, ela teve vários anos que poderia ter tido, né? E esse é um dos primeiros que isso aconteceu. E não deixe de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações. E é isso. Esse ano de 83 é um super campeonato. O meu destaque aqui vai para o Alain Prost, né? Ele já apareceu nessas disputas pelo título, né? 86, 84, agora 83. Ele é tetracampeão mundial, mas ele tem 4 vices também, né? Você vê como que é um piloto de altíssimo nível, né? Você tá ali 8 vezes ali, em 8 temporadas, 4 você é campeão, 4 você é vice, e batendo na trave como esse ano, ficando por meio ponto como em 84, né? Então, assim, se a gente falou já uma vez do Alonso, né, Luciano? O Alonso teve a 10, 12 pontos de 70. O Prost também, ele é 3,5 pontos de hexa, né? Então, você vê o nível absurdo do Alain Prost, né? Assim, piloto de primeiríssima linha, que é muito odiado no Brasil, muito pelo ufanismo construído. Eu não odeio ele. Mas essa rivalidade com o Senna foi uma coisa, né? Não, a rivalidade eu concordo. Eu não concordo de um ser tratado como vilão e outro como anjo, né? Claro, nem ele era vilão e nem o Senna era anjo. Os dois eram 2 pilotos que faziam tudo para ganhar, isso sim. Sim.
É a mesma coisa que eu falei lá naquela disputa do Schumacher com o Villeneuve, foi, né? Que foi na última volta. O Schumacher nunca foi santo. Ayrton Senna também nunca foi santo. Nenhum grande campeão é santo na Fórmula 1. Essa é a minha teoria. Minha e de muita gente. Sim. Então destaque para o Alain Prost, tetracampeão mundial. 4, destaco ele, né? Porque acho que agora tem mais disputas de título aqui do Última Chance que vão envolver o Alain Prost, um dos grandes nomes dessa era, ao lado do Piquet, do Senna, do Mansell. Então, esse é o meu destaque final. Pessoal, é isso. Então a gente encerra aqui a temporada de 1983. Semana que vem entra no ar a temporada de 1982, uma temporada com muitos acontecimentos, bastante conturbada, título do Keck Rosberg. Então você fique ligado aqui na Ultra Esportes Multimídia. Semana que vem, temporada de 1982. Comente aqui o que você lembra do título do Piquet em 83, o que você lembra dessa disputa. Conta pra gente aqui nos comentários, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É isso, um abraço e até a próxima.